Amigas e amigos da Fraternidade Terceiro Milênio, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite. Vamos agradecer a presença de toda a espiritualidade que nos acompanha neste momento. E é claro, vamos agradecer a você que está aí do lado de lá nos vendo e nos ouvindo. E hoje nós temos aqui uma coisa muito importante para falarmos, que é sobre família. Se liga, olha lá, família. Ontem, hoje e sempre. Por quê? Porque o pessoal anda muito assim com família, né? O pessoal fala, nossa, a família vai acabar, a família é isso, a família é aquilo. Eu falo, menos, gente, menos. Porque a família nunca vai acabar, não é? Porque a família é super necessária para todos nós. É a forma com que nós temos de nos reencontrarmos com afetos, com desafetos, de estarmos mais próximos para crescermos espiritualmente. Então você veja que a família realmente caminha junto. Olha aqui, ó, todo mundo caminhando junto. Não importa a maneira como a família esteja hoje, não é? Mas o que importa é que realmente família é ontem, hoje e sempre. Porque a família sempre será um dos pontos mais importantes do nosso desenvolvimento espiritual e também, é claro, do nosso desenvolvimento econômico, do nosso desenvolvimento financeiro, do nosso desenvolvimento espiritual, enfim. Tudo isso acaba girando na família. E nós vamos ver que existem coisas super importantes que nos foram ditas, ok? Se liga em Kardec. Olha o barulho para acordar. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos nos respondem na questão 695 que, ao contrário, é um progresso na marcha da humanidade. Porque nós éramos nômades, nós vivíamos assim juntos, nós tínhamos vários relacionamentos, né? Ainda hoje existem relacionamentos múltiplos em vários países, a poligamia, mas esse casamento, a união permanente de dois seres, prestem bem atenção no que o Kardec pergunta, que Kardec é uma pessoa assim, altamente propensa ao novo. Então Kardec não fala de homens e mulheres, Kardec fala de seres, porque é o que nós somos espíritos, e por sermos espíritos podemos reencarnar tanto como um gênero quanto no outro gênero, e às vezes mantemos as nossas características anteriores, seja por prova ou por expiação, e nisso ocorrem algumas mudanças na nossa vida. Mas, de qualquer forma, os espíritos são muito claros e nos dizem que é um progresso na marcha da humanidade. E olha onde é que fica a Fraternidade Terceiro Milênio. Olha aqui, olha! São Paulo, Fraternidade Terceiro Milênio, aqui no Jabaquara, na Rua dos Jornalistas, número 100. Ai, 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 vamos ver isso aqui, que nós podemos dar uma ajeitadinha aqui, ok, agora ficou certo, hein? Ok, meninos e meninas, e vamos dar uma caminhadinha para que nós vejamos como a família tem caminhado nestes séculos todos, e nós vamos ver que as mudanças que nós estamos vendo agora começaram a acontecer em determinado momento. Mas antes, vamos dar uma passadinha no dicionário para ver o que é família. Família, substantivo feminino, conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem. Ou seja, todos nós estamos reunidos, todos nós estamos juntos. E olha, pessoas do mesmo sangue que vivem ou não em comum. Pode ser que algum filho esteja viajando
mundo, para o Canadá, para a Austrália, né, que agora é muito legal, tá muito na moda, para Nova Zelândia, então, nossa, e para a Irlanda também, que tem muito brasileiro na Irlanda agora. Então, eles não vivem mais em comum, mas não deixam de pertencer à mesma família, são pessoas do mesmo sangue. E nós vamos ver depois, quando explicarmos os tipos de família, que nós temos também famílias que não têm o mesmo sangue, que nem por isso deixam de ser melhores ou piores do que qualquer outro tipo de família, não é? Agora, o que nos interessa realmente é isso, é este núcleo familiar, o pai, a mãe e os filhos. Por quê? Porque é aqui que começa a sociedade. A sociedade começa dentro do nosso lar. Então, se nós estamos reclamando muito da sociedade, achando que a sociedade não vale nada, que a sociedade está isso, que a sociedade está aquilo, nós precisamos tomar um bocadinho de cuidado, porque como a sociedade começa dentro da nossa casa, muito provavelmente nós também temos uma parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia. Ok, meninos e meninas, e olha o que é que o Emmanuel fala. O Emmanuel nos diz que a família é a mais importante associação na Terra. Percebeu? É mais importante que o Corinthians. É mais importante que o Palmeiras também. É mais importante que o São Paulo, que o Santos, enfim, qualquer outra associação que nós tenhamos na Terra. Nenhuma associação é tão importante quanto essa que nós temos, chamada família. Por quê? Porque é na família que nós nos educamos e é na família que nós nos regeneramos. Ou seja, educação, apesar de que em alguns momentos esse conceito acabou mudando, porque pela própria maneira como a humanidade tem caminhado nesses últimos 60, 70 anos, é importante que nós entendamos que educação começa no lar realmente. O colégio máximo que vai oferecer aos nossos filhos é a convivência social. Para quê? Para que eles exercitem o que aprenderam dentro do lar e ao mesmo tempo para que eles entendam o que é o conhecimento, para que o conhecimento possa ser transferido para eles. Mas educação mesmo é no lar. E olha, regenera, por quê? Porque nós não somos uma Brastemp, né? A gente pensa assim, nossa, eu já tô top de linha. Tá não, bem, tá não. Tá, não. Nós precisamos de muitas experiências, nós precisamos de muitas oportunidades reencarnatórias. Para quê? Para que nós nos transformemos, para que nós modifiquemos, para que nós consigamos descobrir dentro de nós todo o espírito puro que está aqui já. Só que ele só vai sendo mostrado à medida que nós caminhamos um bocadinho melhor em direção ao nosso status de espírito puro. Com o tempo isso vai aparecendo, tanto que ele é proporcionalmente inverso à nossa vontade em relação à vontade e ao tempo. Ou seja, quanto mais vontade, menos tempo, e quanto menos vontade, mais tempo, para que o espírito puro que habita dentro de nós já apareça transformando tudo ao nosso redor. Então, é essa família que vai formar esse lar. E veja, o lar é organização divina, é tanto assim que até Jesus teve um lar. Porque se não fosse para todo mundo ter, imagina que Jesus ia ter um lar? Ah, você acha? Ele falou, pai, me manda lá, eu resolvo, pronto, e vim embora, valeu? Não. Nasceu como qualquer um de nós, nasceu direitinho, nasceu de 9 meses, como eu gosto de dizer. Fala assim, Manolo, mas como é que você sabe que ele nasceu de 9 meses? Eu falo, simples, não tem nada no Evangelho que diga que Jesus não nasceu de 9 meses. Se não tem nada lá que diga que ele nasceu antes dos 9 meses, é porque ele nasceu de 9 meses, porque senão teria a referência, porque Jesus foi esperado ansiosamente por mais de 1000 anos, e tudo que se referia a Jesus era
muito importante. Então, o lar realmente é organização divina. E olha, o começo disso tudo, como eu falei para vocês, a família que nós temos hoje, essa mais moderna, essa mais assim desencanada, essa família começou no final dos anos 1950, passou para os anos 1960, e nós temos aqui um exemplo muito marcante. Antes disso, nós temos a família patriarcal, né, que é o começo realmente de tudo. A família patriarcal, olha, família imensa, o patriarca, muito provavelmente é este aqui, olha ele aqui, ó. E tudo mais girando em torno dele. Por quê? Porque era um extenso grupo composto pelo núcleo conjugal e sua prole legítima. Prole legítima. Então, isso era a família, ficava dentro de casa. Então, além disso, tinha parentes, afilhados, agregado, escravos e, olha, mais, as concubinas, porque um patriarca realmente tinha acesso a muita coisa, era tudo liberado para ele, porque ele tinha todo o dinheiro do mundo. Então, esse dinheiro garantia que ele tivesse simplesmente autoridade sobre todos. Olha, então, tinha as concubinas, e tinha também os bastardos. É um termo duro, mas é o filho que é concebido fora do casamento e que eles acabavam agregando. Por quê? Porque apesar de não serem reconhecidos, eles tinham assim uma vida um pouquinho melhor. E a casa grande ou a senzala era o lugar onde eles viviam. Na casa grande, aqueles que eram mais próximos, né? E na senzala os escravos e tudo o mais. Ele era a autoridade absoluta, era o dono das riquezas, da terra, dos escravos, e tinha, lógico, o mando político. Isso nós vemos até hoje. Quando nós damos uma passadinha lá pelo Nordeste, nós vemos essa situação com muita característica, essa situação muito direitinho, ainda hoje, onde nós vemos os sobrenomes se repetindo há mais de 2, 3, 4 séculos. Então, esse mando político ainda hoje continua da mesma forma. E aqui nós vamos ver as mudanças. Aí sim, por quê? Porque as mudanças começaram nos anos 1950. Por quê? Porque os anos 1950 foram pródigos em mudanças. Aqui nós tivemos Elvis Presley, nós tivemos uma série de coisas que acabaram favorecendo que acabaram favorecendo as mudanças na nossa família. E olha, aqui nós temos o Daniel Cohn-Bendit, Paris, maio de 1968, que foi uma época super conturbada, onde os estudantes exigiram direitos do governo francês, porque o governo francês admitia bolsistas, mas mandava lá para o meio do inferno de Paris, e eles queriam um tratamento adequado. Então aqui o Daniel Cohn-Bendit, essa é uma das fotos mais vistas no mundo, uma foto onde o Cohn-Bendit está olhando para o policial e sorrindo para ele, como dizendo, olha, você não tem nada a ver com isso, nós estamos aqui lutando pelos nossos direitos, aqui nos dizendo que os direitos não são oferecidos, eles são conquistados. E o Daniel Cohn-Bendit ainda hoje é deputado na Alemanha, ele que era cidadão alemão ainda está vivo e está lá. Agora, o que mais impactou a nossa sociedade até os dias de hoje foi um episódio chamado Woodstock, que foram 3 dias de muita paz, amor, nessa cidade de Woodstock, com muita música, e que foi no dia 15, 16 e 17 de agosto de 1969. Lá tiveram 3 dias de música, um evento que foi idealizado como uma brincadeira e que acabou congestionando todos os Estados Unidos, ocasionando uma verdadeira hecatombe. 3 dias sem nenhuma intervenção policial, apenas o pessoal tocando, cantando e colocando em prática uma história chamada Amor Livre, onde todos, assim, livremente se relacionavam e onde as escolhas eram feitas particularmente pelas mulheres, porque as mulheres a partir daí
tiveram uma ampla liberdade, tiveram uma estrutura melhor para escolher os seus próprios parceiros, deixando de lado aquela história do casamento arranjado, não é? Isso é 1969, você vê que não faz tanto tempo, mas a partir daí a coisa realmente se modifica um bocadinho. Que nós temos Joan Baez, Joe Cocker, Carlos Santana está vivo ainda, o Jimi Hendrix, a Janis Joplin está desencarnada, a Janis Joplin também, tem um filme da Janis Joplin saindo agora, o Joe Cocker morreu há coisa de uns 2 anos e pouquinho, a Joan Baez e o Carlos Santana estão ainda na ativa. E nós temos nos anos 1970 algumas conquistas muito importantes para as mulheres. Em 1975, criação do Ano Internacional da Mulher, e também o Congresso Internacional da Mulher, feito entre México e Brasil, o movimento feminino pela anistia em 1975, não nos esqueçamos que o Brasil viveu na ditadura durante todo esse período, que as mulheres foram importantes demais para que os presos políticos deixassem de ser presos políticos e pudessem retornar para o Brasil. Tivemos a criação do SOS Mulher, graças ao assassinato da Angela Diniz pelo Doca Street, isso em 76, ele matou a Angela Diniz por um direito que lhe era assegurado, direito assim, à honra, e ele mata a Angela Diniz, foi absolvido no primeiro julgamento, e a sociedade lutando contra esse estado de coisas, conseguiu fazer que ele fosse um outro julgamento e ele fosse condenado. Ele já está em liberdade, pagou o que devia à sociedade, está morando em Búzios, se não me engano, mas de qualquer forma foi um passo à frente para a conquista dos direitos da mulher, que a partir daí se viram mais amparadas pela própria lei. O acesso à Academia Brasileira de Letras ocorreu em 1977 com a Raquel de Queiroz. Em 1980 foi aprovada no Brasil a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Isso já havia sido aprovado em 67 pela ONU e só foi ratificada pelo Brasil em 1981. A Petrobras aceita mulheres em funções não administrativas, o Fórum Feminista é instalado em 1985 e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher também em 1985. São conquistas que foram feitas e que perduram até hoje. E aqui, nos dias de hoje, o que é que nós temos no dia de hoje, para que as pessoas entendam que a família não vai acabar realmente. Olha só o que nós temos hoje, ó. Hoje nós temos a família nuclear, lembra? Pai, mãe, filhos, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O pai, a mãe e os filhos. Aqui tem uma família com 3 filhos. É coisa muito rara de se ver hoje em dia, uma família com 3 filhos. O máximo que acontece assim, muito raramente, são 2 filhos. Porque a média de filhos no Brasil caiu muito e hoje está assim 1 ponto qualquer coisa, não chega a 2, né? O censo de 2020 ainda não terminou, nem acabou começando, não passou dos ensaios, né, que foram feitos, mas nós vamos ter realmente grandes mudanças em relação a essa constituição familiar, particularmente em relação ao número de filhos que nós temos por família. Então, a família nuclear está aí. E nós vamos ver ao final que ela continua sendo a grande campeã na família, mostrando que realmente o pessoal, os apocalípticos, estão completamente enganados e que a família vai continuar por muito tempo. E aqui nós temos a família monoparental, que é o que? É fruto da liberalização dos costumes ocorrida no fim dos anos 1950 e nos anos 1960, particularmente depois de Woodstock. Então nós temos famílias que são constituídas por pais, somente pais, e famílias monoparentais que são constituídas por mães, somente por mães, por vários motivos, entre eles a própria separação, às vezes até o querer ser mãe sem ter a figura
de um pai do lado, né, a produção independente, como era chamada antigamente, e hoje muito mais facilmente, porque hoje nem precisa de ter contato físico, né, hoje a inseminação artificial facilita muito a vida das pessoas que querem ter filhos, mas que não querem ter relacionamentos com esse ou com aquele. Simplesmente vai no banco de sêmen, escolhe características, tudo, e a partir daí o processo é todo científico realmente, né? Então vai. E também pela morte de um dos cônjuges, que isso acontece, não quer casar de novo, seja homem ou seja mulher, pelo próprio divórcio, né, que separa os casais, mas não necessariamente vai fazer com que eles retomem a vida conjugal, simplesmente ficam sozinhos e assim vai. Então hoje nós temos realmente muitas pessoas que são sozinhas, né? Que são assim, vivem sozinha com o filho, seja um filho, 2 filhos, 3 filhos, enfim, a quantidade aí não importa, mas são famílias monoparentais, apenas um dos representantes do casal, seja o homem ou seja a mulher, ok? E aqui nós temos uma grande conquista do século XXI, que são as uniões homoafetivas. Claro está que uniões homoafetivas sempre existiram, desculpem, e não há por que negar isso. Realmente todos nós temos notícias de que casais homoafetivos sempre existiram. Todos nós tivemos homossexuais na nossa família, só que a coisa era mantida assim mais discreta, era mantido na surdina. Aquele parente que era homossexual normalmente era exilado da família, né? Era colocado assim distante de tudo e de todos, como quase que escondido mesmo, para dizer, nossa, não, o que é isso? Nós não temos isso na nossa família. Quando na realidade isso daí faz parte do próprio comportamento do espírito, né? As polaridades não são 100% masculina ou 100% feminina, temos os dois dentro de nós, e isso faz com que eventualmente tenhamos uma sexualidade diferente daquela que o corpo físico nos mostra. Então, a sexualidade é do espírito e o gênero é do corpo físico, e às vezes não bate. Ok, meninos e meninas, e aqui nós temos os do coração. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para dizer que essas uniões homoafetivas hoje garantem os direitos dos componentes, assim como qualquer outro casal, corrigindo uma situação que era muito comum no passado, onde quando um dos dois desencarnava, a família ia lá, retirava tudo e o remanescente que se lixasse, né, que fosse para o meio do inferno. Mais ou menos isso que se pensava. Essa situação foi corrigida de maneira assim exemplar, porque foi corrigida pela justiça, onde os remanescentes entravam com processos na justiça, porque foi uma sociedade construída por 2 ou por 2. Então é justo que na hora da desencarnação de um dos dois, o remanescente tivesse direito a ficar com as propriedades ou com imobiliário, com mobiliário, enfim, de quem restou. Isso foi acertado pela justiça, e a Carmen Lúcia diz que não é possível que num país onde se clame tanto por direito, os homossexuais sejam tratados de maneira diferente do que os heterossexuais. Então, tudo isso caminhou para que hoje a situação esteja assim muito melhor para os nossos irmãos homossexuais. E aqui os do coração, que são aqueles que não são os sanguíneos, mas, cara, é jogo duríssimo. Por quê? Porque, você vê uma família assim de coração, e eu tenho na minha vida alguns exemplos muito bons disso. Eu tenho um amigo chamado Nabor Pontes, que já está do lado de lá, e que teve os filhos dele normais, e ele depois adotou mais alguns, e levou para casa assim, e eu ficava maravilhado com isso tudo.
e vejo aqui, como vocês podem ver, Angelina Jolie e o Brad Pitt. Eles se separaram agora, né? Eu fiquei chateadíssimo com a separação deles, porque são duas pessoas muito legais que tiveram os três filhos físicos, né, naturais, e escolheram depois outros 3 para quê? Para oferecer o que eles têm de melhor, uma vida boa, uma educação boa, condições de vida saudáveis para, enfim, como os filhos deles têm, para outras 3 pessoas vindas de continentes diferentes, asiático, África e, se não me engano, um outro da Oceania, não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, essas famílias do coração são famílias espetaculares. Por quê? Porque são famílias constituídas do lado de lá também, e ainda com essa dificuldade, né, de você encontrar o teu filho que está por aí. E aí você vai nessa caminhada e vai chamando, e o coração vai dirigindo, a espiritualidade vai oferecendo os caminhos, e de repente você está diante do filho que você escolheu e pelo qual foi escolhida, embora em casas diferentes. Nós temos muitos casos desses na sociedade, e são casos realmente maravilhosos. Ok? Então, os do coração também, famílias como todas as outras. E aqui os meus, os teus, os nossos. Que são as famílias... Como é que fala? São as famílias que mais cresceram, né? Porque são famílias que estão... assim, vindas de outros casamentos, né? O que se chama de família mosaico, onde um se separa, o outro se separa, e de repente se encontram lá na frente, formam uma nova família, e a partir daí caminham juntos, mostrando que é possível, apesar de tanta diferença, apesar de tanta gente vinda de outros lugares, continuar caminhando e entendendo, é óbvio, que todos nós temos direito a sermos felizes, mesmo que à custa de deixarmos o nosso compromisso anterior e buscarmos um compromisso novo, uma nova forma para que a felicidade se instale em nossas casas, né, em nossa vida. Hoje, quem dá aula sabe que em uma escola são pouquíssimas as crianças que não vêm de famílias mosaico. Muitas, realmente, muitas. Os casamentos estão assim em sua primeira, segunda, terceira experiência, e assim por diante, ok? E aqui, olha, a composição da família, lembrando que essa composição da família são dados do IBGE de 2010. Nós tínhamos 57 milhões de lares recenseados, contando 4 pessoas por cada lar, vai chegar aí nos 228 milhões de pessoas. Em 2010 nós tínhamos, olha, 12,2% de famílias unipessoais, pessoas que moram sozinhas. Então nós temos desses 12,2%, 51% dos homens e 48%, quase 49% de mulheres. Depois nós temos, olha, a família nuclear. Para quem acha que está mudando muito, ó, são 66%, a maioria esmagadora de famílias a família nuclear. Aqui as divisões em cada uma delas, né? E aqui nós temos, ó, a família estendida, que são as famílias nucleares com mais alguns elementos que são colocados além da família, né? Então nós temos aqui casal com filhos e outro parente, 43%, e assim por diante. Aqui nós temos também a família composta, que são o quê? 2,5% da população, e são famílias que moram junto com pessoas que não são parentes. Então, essas são as famílias compostas. É a família familiar com pessoas que não são parentes, ok? E aqui nós temos mais algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui direitinho. Olha, casal sem filhos com não parentes,
homem com filhos, com não parentes, e assim por diante nós vamos fazendo a composição da família brasileira em 2010. E aqui o responsável pela família, nós temos os homens 61,3%, as mulheres com 38,7%. Isso porque na hora da declaração do imposto de renda, normalmente o marido é colocado como cabeça de casal, mas na prática nós vemos que isso não é exatamente assim. Desculpem, e que a grande maioria hoje são as mulheres que tomam conta realmente dos lares. Mais do que 50% as mulheres realmente são o cabeça do casal. E aqui nós temos os casais gays, homossexuais. Eram em 60 mil em 2010. Hoje, com certeza, esse número está um bocadinho maior. 46,2% de casais masculinos e 53,8% de casais masculinos. Por isso tudo, nós vamos vendo que essa família nuclear realmente resiste, não tem por que ficarmos preocupados. Agora nós precisamos abrir as portas da felicidade para todas as famílias. Para quê? Para que elas também possam sentir-se família. E isso parte de nós, na não discriminação de qualquer tipo de família que nós venhamos a encontrar por aí. Ok, meninos e meninas? Beleza? Então nós vamos aqui agora agradecendo a todos e colocando os nossos contatos. Se liga! Zap do Manolo 982843337, Facebook do Manolo, manoloquezada.palestrante, YouTube Manolo Quezada Palestrante, site manoloquezada.com.br e a propaganda do programa Se Liga Manolo, que é do Manolo. Toda sexta, 10 da manhã, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Ok, meninos e meninas? Agradecemos a todos os que estiveram conosco nesta noite. E qualquer coisa, liga pra gente. Fui! Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.